bem-vindos a mais um episódio do All Atlantic Talks Podcast, os diálogos no Oceano Atlântico, uma iniciativa da Aliança de Pesquisa e Inovação no Oceano Atlântico, cujo objetivo é fortalecer a cooperação internacional para a pesquisa científica, tecnológica e a inovação, juntando políticas, experiências e princípios que agem pro do oceano e também de seu inestimável valor para o planeta Terra. Uma iniciativa apoiada pela Comissão Europeia, junto com seus parceiros de todo o Atlântico, do norte ao sul, junto aqui no Brasil, com a CONFAP, CNPq e MCTI. Hoje, episódio número 7, vamos falar dos desafios para a gestão e governança no Oceano Atlântico, episódio que tem como objetivo discutir ações voltadas a fomentar novos desafios e encontrar formatos novos e atrativos para incluir os mais diversos atores que desenvolvem ações para a gestão e governança do Oceano Atlântico. E para discutir, para conversar sobre esses desafios para a gestão e governança no Oceano Atlântico, temos os nossos convidados do podcast de hoje, iniciando pelo professor Marcos Poletti, professor da Universidade do Vale do Itajaí, aqui no Brasil. Muito bem-vindo, professor, e obrigado por estar conosco hoje. Muito grato, Carlos. Prazer poder estar com vocês. Prazer todo nosso inteiro aqui conosco. É assim como um prazer ter conosco hoje a professora Corrine Almeida, professora no Instituto de Engenharias e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico, em Cabo Verde. Muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco. Boa tarde, muitíssimo obrigada pela oportunidade. E também, muito obrigada, professora. E também temos o professor Nuno Lourenço, diretor do Laboratório Colaborativo Mais Atlantic de Portugal. Muito bem-vindo, professor. Também é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu e cumprimento todos os parceiros do painel. Obrigado pelo convite. E vamos então para as perguntas desse podcast, para o nosso papo de hoje, iniciando pelo professor Marcos Poletti. Professor, a pergunta que lhe faço é: considerando as prioridades da Aliança de Pesquisa e Inovação de todo o Atlântico e também os objetivos da década das ciências oceânicas, que são voltadas a divulgar ações de proteção e conservação dos oceanos, quais que são os maiores desafios no âmbito da educação para os jovens que pretendem ingressar ou se engajar nesse tipo de estudos, né, nas ciências do mar, e também quais são as prioridades que vocês julgam mais necessárias aqui no Brasil para atrair jovens talentos nas áreas das ciências marinhas? É com o senhor, professor. Bem, eu creio que o desafio maior que temos é a própria motivação da década das ciências oceânicas, né, que está em reverter o ciclo de declínio da saúde dos oceanos, criar condições para o seu desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, eu creio que é fundamental que possamos encorajar a comunidade científica, os tomadores de decisões, o setor privado, a sociedade civil, e esse é um momento fundamental para que a gente possa, então, aspirar, né, por uma mudança real dentro do planeta. Eu creio que a educação ela passa a ser uma estratégia vital, principalmente para a comunidade dos países de língua portuguesa, né? Hoje nós estamos aqui reunidos, né, com representante de Portugal, também de Cabo Verde. Eu acho que entre os nossos países, a educação ela é algo fundamental, principalmente no Brasil, em que hoje nós somos um dos países mais desiguais sob o ponto de vista socioeconômico, e a educação em todos os níveis, ela deve ser uma premissa básica, em especial uma educação que possa trazer a importância da mentalidade marítima. Creio que o Brasil ele já está nesse rumo, visto que já existem uma série de ações pelos mais diferentes pesquisadores hoje do Brasil, de norte a sul, que estão atuando não apenas hoje como pesquisadores, mas também como educadores. Então, eu creio que esse é um momento bem importante e eu creio que devemos, assim, procurar, nesse processo, abordar lacunas de conhecimento por meio de pesquisas integradas entre as universidades e também entre as escolas públicas, né, do ensino fundamental, de segundo grau, permitir ações, né, em todos os níveis, visto que e ações práticas, visto que é fundamental que possamos ter um sistema de educação no Brasil
que possa entender melhor a importância, principalmente nos municípios costeiros, a importância de se considerarem municípios costeiros. Né? Nós temos feito alguns trabalhos, por exemplo, como um curso de capacitação para programas de gerenciamento costeiro no Brasil, onde hoje nós temos 45 municípios que estão participando. E um dos grandes desafios desse curso é fazer com que os técnicos de prefeitura entendam, né, que o mar faz parte, né, do território do município. Então, eu creio que são ações como essas, né, que são fundamentais para que a gente possa fazer com que a gente possa atrair esses jovens talentos nas áreas de ciências marinhas, fazer com que esses jovens eles possam realmente entender, né, a importância dos ecossistemas costeiros, entender os desafios que se tem, principalmente no momento em que as mudanças climáticas estão aí, né, e mostrando, por exemplo, a cada dia, principalmente no Brasil, com desastres que estão ocorrendo e que tem que fazer com que os jovens eles reflitam sobre esse momento e avaliar, né, como nós podemos buscar esses desafios no futuro. Muito obrigado, professor. E então, vou passar também agora a palavra para a professora Corrine Almeida, dessa vez, no caso de falar sobre as perspectivas, né, sobre a importância da gestão e da governança em prol da educação em ciências marinhas em Cabo Verde, e também qual que é o papel das mulheres no engajamento e nas ações de conservação e de gestão, né, da zona costeira. Professor Almeida. Aqui em Cabo Verde nós temos uma situação interessante, porque o país é maioritariamente oceânico, mas tradicionalmente nós não somos um país muito voltado para o mar. Entretanto, com o sentido de que o mar possa contribuir melhor para o desenvolvimento da economia cabo-verdiana, sendo que o nosso principal recurso, então os sucessivos governos têm trabalhado no sentido, têm colocado nos seus programas o desenvolvimento nesses dois setores, no setor marinho e no setor marítimo. Na componente marítima, temos uma escola na área marítima desde 1979, o qual depois veio a dar origem ao Instituto de Engenharias e Ciências do Mar, onde estou, e que continua incluindo a componente marítima também. No que diz respeito à componente marinha, não é, nas ciências marinhas, de facto nós não temos nos engajado bem e que realmente, visando conhecer melhor os nossos recursos, dar adequadamente os nossos recursos, será importante, de facto, nós avançarmos um pouco mais nas ciências marinhas. Bom, vou começar então pelo nível mais básico, a nível do ensino primário, ensino secundário, a nível dos seus currículos, tem-se introduzido ao longo dos anos alguma componente da literacia dos oceanos, particularmente mais associado à biodiversidade marinha, dando a conhecer a biodiversidade marinha, dando a conhecer particularmente as espécies carismáticas e particulares de Cabo Verde, nomeadamente as tartarugas, determinadas aves, no sentido de aumentar a conscientização das pessoas para a conservação da... Depois, a nível universitário, nós, no Instituto, nós temos uma formação nas ciências biológicas e que tem uma forte componente ligada à área marinha. Na verdade, anteriormente era um curso de Biologia Marinha e Pescas, mas por razões outras entendemos transformar em ciências biológicas, mantendo uma forte componente na área marinha. Mais recentemente, nós tivemos um programa de mestrado em parceria com algumas universidades de Portugal e da Espanha, e mais recentemente, no quadro do programa WASCAL, que é um programa que engloba a costa ocidental, vários países da costa ocidental africana, e o WASCAL, West African Science Center on Climate Change and Adapted Land Use. Esse programa é financiado pelo Ministério da Educação da Alemanha, então, no âmbito desse programa que nós passamos a fazer parte desde 2019, desenvolvemos e já estamos implementando um programa de mestrado nas áreas de ciências marinhas, então envolvendo não somente Cabo Verde, mas dessa forma nós estamos contribuindo, como havia há pouco o professor Lourenço referiu, né, para contribuir para o estabelecimento dessa rede de pesquisadores entre a área
na área marinha, não é? Entre a costa ocidental africana, países europeus e também do Brasil. Também nós temos parceria com pesquisadores do Brasil no âmbito desse. Basicamente, mais ou menos esse resumo. No que diz respeito à conservação, várias ações de conservação têm sido feitas, como havia referido, uma das nossas espécies emblemáticas são as tartarugas marinhas, particularmente a espécie careta-careta. Então, existem ao longo das várias ilhas Cabo Verde, ONGs que se dedicam à conservação, particularmente de forma geral. Também vai se incrementando também algumas ações, algumas iniciativas na conservação das aves marinhas também. E essas ONGs também têm feito um trabalho bastante importante também no sentido de levar melhor conhecimento junto às escolas, particularmente às crianças, maior sensibilização tanto das crianças, mas pessoas adultas, principalmente das crianças, sobre os oceanos e particularmente sobre a biodiversidade. Muitas dessas ONGs, se não lideradas por mulheres, mas muitas dessas ONGs tem um grande engajamento de mulheres que levam a cabo essas ações. Não saberia dizer sobre o balanço de género nessas ações de conservação, mas sim, seguramente que tem uma boa contribuição das mulheres cabo-verdianas e não só das mulheres que vivem aqui em Cabo Verde. Muito obrigado, professora. Então, vamos passar a palavra agora para o professor Nuno Lourenço. Professor, quais são as experiências que o senhor pode destacar na União Europeia voltadas a potencializar o tema da maritimidade, né, nas escolas e nas universidades? E quais são os desafios também que o senhor pode destacar para a gestão e governança no Oceano Atlântico? É com o senhor. Muito obrigado pela questão. A questão tem várias nuances e eu gostava primeiro de enquadrar o problema, porque nem toda a Europa tem a sensibilidade e a preocupação com a frente oceânica, a frente atlântica, e, portanto, não há um homogéneo de uma resposta europeia. Ainda assim, naquilo que foram as relações do precursor da Declaração de Belém, que foi a Declaração de Galway, foram criados grupos de trabalho que deram força à questão da literacia, de explicar o oceano às comunidades ribeirinhas e à sociedade em geral. Eu acho que o problema concreto da governação dos oceanos, do ponto de vista de educação ou do ponto de vista de conhecimento / investigação, tem a ver com o facto de ser todos nós partilhamos problemas semelhantes, de erosão costeira, desequilíbrio dos ecossistemas costeiros, perdas de biodiversidade, enfim, partilhamos os mesmos problemas, aqueles que decorrem dos impactos das alterações climáticas, mas não temos todos os mesmos meios para atacar e para difundir a mensagem, mesmo do ponto de vista de educação e de literacia. E, portanto, me parece que é fundamental no quadro da governação do Atlântico duas palavras-chave, ambas que conduzem à capacitação. É a partilha, tem que haver partilha de dados, de informação, de meios, e quando eu digo partilha pode ser o acesso a, ceder o acesso a, e o estabelecimento de redes e ambientes colaborativos, que no fundo é esta iniciativa que a União Europeia financiou através do Anchor e que tem como parceiros fundamentais Cabo Verde, Brasil, África do Sul, por aí fora. É fundamental, já que é muito caro, o mar é muito caro e trabalhar no mar e nas zonas costeiras é de facto extremamente difícil e não é uma tarefa para um Estado só. E, portanto, é fundamental criar mecanismos, mesmo no quadro dos países de língua oficial portuguesa, de mobilidade e de participação de estudantes, técnicos e investigadores, jovens, sobretudo, em iniciativas de investigação, ou seja, permitir que eles possam fazer uso e ter aprendizagens em contexto de trabalho de investigação e de conhecimento. Isso na componente mais letiva, ou mais de formação, ou mais de educação. E, portanto, existe à escala europeia um programa chamado Eurofleet e tem iniciativas conexas como a Floating University, que permitem que meios de cada Estado possam ser postos à disponibilidade para equipas pluridisciplinares e internacionais dentro do quadro europeu, possam utilizar essas plataformas para uso em termos de investigação e, ao mesmo tempo, providenciar a estudantes uma experiência efetiva do que é trabalhar no mar, seja em zona costeira, seja em oceano aberto, estudar diferentes temáticas do oceano e, com isso, trazer para si próprio não só a rede da conexão que se estabelece entre os participantes, mas também conhecimento sobre as técnicas e as tecnologias que são usadas. Depois, há outro aspecto que é fundamental para a governação, tem a ver com a educação, tem a ver também com a ciência cidadã, que é a necessidade de cada vez mais explicarmos, não só às comunidades ribeirinhas, eu costumo dizer que Portugal é todo um Estado costeiro,
embora tenha zonas tradicionalmente de interior, mas é a ideia de que as pessoas têm que perceber o impacto que o oceano tem na vida delas e o impacto que elas têm no oceano. Ora, isso faz-se muito através das escolas, no ensino básico e no ensino secundário, que eu acho que vocês chamam vestibular, não é? Sobre componentes de literacia dos oceanos. Nós cá em Portugal temos um programa muito interessante, chama-se o Programa Escola Azul, que envolve muitas escolas do secundário, envolve milhares de alunos e professores que discutem e abordam temáticas dos oceanos em paralelo com os currículos tradicionais. Ao mesmo tempo, há um esforço para que a temática dos oceanos seja mais incluída nos programas que são lecionados aos alunos. No Mais Atlântico, nós temos um projeto especial, que é o Maçarico, que é mais orientado para o ensino básico e que também introduz, de uma maneira interativa com crianças mais jovens, as temáticas do oceano. Finalmente, um outro projeto que eu gostava de mencionar, porque me parece muito interessante, é mais no quadro da comunicação da ciência. Muitas vezes a ciência que é publicada e que é feita, e que tem muita importância, não passa para os decisores, nem passa para a sociedade em geral. Então estabelecemos aqui um projeto em que envolvemos escolas, e as escolas o que têm que fazer é pegar em papers científicos, portanto, publicações científicas, e traduzi-las de forma a que sejam entendíveis pelo público não especializado. E isso deu manifestações extraordinárias, desde músicas, teatro, pintura, em que o sumo do que era comunicado na publicação científica foi transmitido para todos os outros participantes, e foi uma experiência muito interessante que vamos seguramente repetir. Finalmente, não é de quadro europeu, mas é igualmente interessante, também houve no Brasil, é o Inovaton Oceans Edition, em que problemas específicos do oceano são postos à consideração de equipas multidisciplinares de diferentes perfis, de engenharia, de direito, de medicina, biologia, ciências naturais, e eles têm 24 horas, isso aconteceu aqui em Lisboa, têm 24 horas para propor soluções para os problemas concretos. Portanto, é já um quadro não só de educação, mas também de inovação e desenvolvimento de soluções tecnológicas. E foi uma experiência também bastante interessante. E pronto, e com isto acho que abarquei algumas das iniciativas que estão a ocorrer aqui deste lado do Atlântico. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor Lourenço. Muito obrigado a todos os nossos participantes. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um podcast do All Atlantic Talk Podcast, os diálogos no Oceano Atlântico. Eu teria muitas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Então, eu queria agradecer muitíssimo a participação do professor Marcos Poletti, professor da Universidade do Vale do Itajaí. Muito obrigado, professor, por sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, Carlos. Grande abraço para todos. Muito obrigado, e muito obrigado à professora Corinne Almeida, professora do Instituto de Engenharias e Ciências do Mar da Universidade Técnica do Atlântico, em Cabo Verde. Muito obrigado, professora. Eu é que agradeço, professor Carlos, pela oportunidade que me dá de estar aqui, de partilhar e particularmente de estender um pouco mais a rede na área das ciências marinhas. Muito obrigado, professora. E muito obrigado, professor Nuno Lourenço, diretor do Laboratório Colaborativo Mais Atlantic em Portugal. Muito obrigado, professor, por sua participação hoje. Eu é que agradeço, o prazer foi todo meu, e um abraço a todos. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também que estão escutando a gente aqui no All Atlantic Talk Podcast, os diálogos no Oceano Atlântico, diretamente em sua plataforma de streaming no iOS ou no Android. Sigam a gente também no nosso canal do YouTube e também saibam que todos os nossos episódios estão disponíveis diretamente lá nas suas plataformas de streaming. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.